Shalom, povo de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Louvado seja Deus, vamos consagrar aí mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor essa segunda-feira, primeiro dia útil da nossa semana, para a glória de Deus, consagrar ao Senhor a primeira hora do dia, você que estará à meia-noite, você que estará ao amanhecer, você que estará durante o dia, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo continue sendo derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que você tem, que seja visitado pelo Senhor Jesus Cristo. Amém? E pelo doce Espírito Santo. Isaías, capítulo de número 26 e o versículo de número 3. Isaías 26, 3. Quero compartilhar com você essa palavra de Deus para o seu coração nesse dia de hoje, que fala sobre a firmeza da fé. Tenha firmeza. Amém? Tenha firmeza. Eu entendo assim. Se hoje, segunda-feira, Deus está falando tenha firmeza, é porque vai vir situações que podem te balançar. Então, equilíbrio aí. Tenha um bom equilíbrio, tenha firmeza aí. Em nome de Jesus. Isaías 26, 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. Quem é que Deus vai segurar? É aquele que tem a mente no Senhor. Quem é que Deus vai sustentar? É aquele que tem a fé focada no Senhor. É aquele que não duvida. É aquele que não oscila na sua fé. É aquele que, independente da situação, independente da tempestade, independente da luta, independente do que esteja acontecendo à sua volta, ele está pegado no Senhor, ele está segurando no Senhor, porque a Bíblia está dizendo que aquele que tem a mente firmada no Senhor. Sabe quando você mentaliza? Começa a mentalizar. Quando você começa a mentalizar uma comida, você começa a sentir vontade de comer e sente o gosto. As suas papilas gustativas relembram aquele alimento que você comeu, o tempero, o seu olfato relembra o cheiro, sabe? A sua memória relembra o lugar, o momento que você teve a experiência de estar com aquela comida. E quando o Senhor fala hoje conosco sobre a mente firmada no Senhor, a firmeza da mente no Senhor, fala de trazer à memória a existência de Deus em seu favor. Tenha fé, tenha firmeza de fé nesse dia de hoje. Tenha firmeza de fé, tenha a sua mente focada no Senhor. Por quê, pastora? Porque Deus, Ele conserva em paz. Ele conserva em paz. É triste quando a pessoa não tem a paz. É triste quando qualquer situação tira a paz da pessoa, tira o equilíbrio dela. É triste você ver uma pessoa desequilibrada, uma pessoa que age no impulso, uma pessoa que age nas emoções, uma pessoa que age destemperada, uma pessoa que não tem um temperamento controlado pelo Espírito Santo. É triste uma coisa dessa. Mas por que isso acontece, pastora? Porque essa pessoa, ela não está firmada no Senhor. A fé dela ainda não está focada, firmada, alicerçada verdadeiramente no Senhor. E aí ela se desequilibra constantemente. Eu não sei se você é daquela geração que andava por cima dos paralelepípedos, do meio fio, né? Lá no meu interior, lá no interior onde os meus pais moram, no povoado, geralmente lugares pequenos, lugares de povoado, as ruas não são de asfalto, né? São de paralelepípedo, aquelas pedrinhas, né? Quadradinho de pedra. E aí a divisória da rua, né? Para as calçadas dos passeios das pessoas, tem um paralelepípedo grande, que é chamado meio-fio. E aí as crianças e adultos, né? Andavam, né, o costume de andar muito em cima daquilo ali. E ali era uma forma de manter o equilíbrio, de provar o seu equilíbrio de alguma forma. Eu já fiz isso várias vezes na minha vida, na minha infância, quando minha mãe falava assim, vai na rua comprar tal coisa. E aí tinha a calçada inteira ali, mas eu fazia questão de andar em cima daqueles paralelepípedos, assim, aquele meio fio, e andando, equilibrando o meu corpo, mantendo a firmeza ali. Aquilo ali custava de mim manter o foco, cobrava de mim fortalecimento das minhas pernas, atenção, manter a atenção focada, porque se eu viesse com alguma amigas da época, eu poderia me distrair.
E às vezes a distração do caminho te leva a perder o foco. As distrações do caminho te levam a perder o equilíbrio. E hoje é um alerta assim, ó, de Deus para as nossas vidas. A tomar cuidado com aquilo que pode vir te fazer perder o seu equilíbrio. Tomar cuidado com coisas que venham te confrontar ao ponto de você perder a firmeza da sua fé. Sabe, eu quero contar hoje a história de alguém que viveu algo que tinha tudo para perder o equilíbrio, para perder a fé, para deixar de confiar no Senhor. Tá lá no livro de Gênesis capítulo de número 22, Gênesis 22, versículo de número 7 de Gênesis 22. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 7 em diante. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai? E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo, eis aqui a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Uma pergunta. A Bíblia fala que Deus pediu a Abraão o seu filho, o seu único filho, Isaque, para ser sacrificado em das montanhas, né? Em uma das montanhas, e na terra de Moriá. E ali a Bíblia fala que Abraão pegou o seu filho de madrugada, seus servos, um feixe de lenha, o cutelo e o fogo, e partiu para a terra de Moriá. E a Bíblia fala que lá, em uma das montanhas, o Senhor falou para ele que ele iria sacrificar o seu filho. Deus estava falando de firmeza, de manter a firmeza ali. E manter a firmeza, às vezes Deus nos coloca em alguns desafios para a gente manter a firmeza da fé. E ali Abraão partiu por uma caminhada de 3 dias. 3 dias Abraão andando com seu filho, com os moços, o jumento, a lenha, o cutelo e o fogo. E quando vai se aproximando do local de sacrifício, era natural o sacrifício naquela época. Não o sacrifício humano, mas o sacrifício de animais. Então, para Isaque, a chamada do seu pai não foi estranha. Não foi estranha. Estranho foi não ter o cordeiro. Só que para Abraão não era nada estranho, né? Deus, ele tinha uma fé no Senhor Deus. Ele estava focado no Senhor Deus. Tanto é que a resposta de Abraão aponta para a sua fé. E aí a Bíblia fala que quando se aproxima do local de sacrifício, Isaque faz a pergunta para Abraão, que é uma pergunta que poderia distraí-lo. Meu pai? Aí ele fala assim, meu filho, tá a lenha aqui. Foi só uma curiosidade de Isaque ali. Tá aqui a lenha, tá aqui o fogo e tá aqui o cutelo. E cadê o cordeiro, meu pai? Ele não sabia que era ele de fato. Eu já vi muitas pessoas assim, ele sabia, tá? Ele sabia que, sabe, que o pai tinha uma direção ali. Mas a pergunta de Isaque para Abraão poderia ser uma pergunta de desequilíbrio. Uma pergunta de duvidar da fé, de levar a sua fé a duvidar do Senhor ali naquele momento. Aquele era o momento que Abraão poderia desequilibrar e cair. Aquele era o momento que Abraão poderia abrir mão da firmeza da fé. Mas Abraão tinha fé no Senhor Deus. E Abraão falou, meu filho, é o cordeiro que você quer saber? Deus proverá o cordeiro para o holocausto. Deus proverá, meu filho. E ele confiou no Senhor. Ele confiou no Deus que abriu a madre da sua esposa. Porque a estéril era Sara. Ele não era estéril. Não, Deus me deu. Eu confio no Senhor. Eu determino que eu confio no Senhor. E ali, ele leva o menino, ele prepara o altar, ele coloca a lenha, ele coloca tudo, e ele pega o filho e coloca sobre o altar. Ele levanta o cutelo para imolar o seu filho. E quando ele levanta a sua mão, a Bíblia fala que o anjo brada do alto dos céus e fala, Abraão, não faça isso. Porque agora eu sei que tu teme a Deus. E quando ele ouve a voz do Senhor, oh, aleluia,
Isso é muito forte. Isso é muito forte de Deus. Nesse dia de hoje, é muito forte de Deus. Quando ele ouve a voz do Senhor, ele olha para o lado e ele vê um cordeiro com chifres entrelaçados no meio do mato. Cordeiro mugindo ali. E ele entendeu que Deus preserva. Deus conserva em paz aquele cuja mente está firmada nele. Em paz. Aquele era um momento de Abraão estar atribulado, porque era o seu filho que estava para ser morto. Mas Deus conservou em paz. Imagine se Deus não providenciasse o cordeiro. Como que Abraão ia descer daquele monte, daquelas montanhas? Ele ia acreditar? Ele ia confiar em Deus? Ele ia continuar sendo o pai da fé? Como a Bíblia fala, como o autor de Hebreus fala? Que Deus era aquele que ia dar e que ia tirar? Não. Mas a firmeza da fé de Abraão providenciou o cordeiro para o holocausto. A firmeza providenciou a paz. Deus preservou em paz. E foi isso que o Senhor falou conosco. É isso que o Senhor está falando conosco aqui nessa segunda-feira. Em Isaías 26:3, o Senhor conserva em paz aquele cuja mente está firmada em Deus, porque ele confia em Deus. Se você confiar no Senhor verdadeiramente, Deus te conservará em paz. Se você não tem paz, então você não confia em Deus. Mas pastora, tá difícil, eu tô tendo que subir um monte para sacrificar. Sabe? Eu tô tendo que levar quem eu mais amo para sacrificar. Eu tô sacrificando coisas que eu amo. Sim, é assim mesmo. Mantenha-se firme no Senhor, que Deus te preservará em paz. Deus te conservará em paz. Firmeza de fé. Não se desequilibre hoje não. Hoje não é dia de você se desequilibrar. Sabe? É tão difícil lidar com uma pessoa desequilibrada, dissimulada. Uma pessoa sem equilíbrio, uma pessoa que fica caindo toda hora. Meu Deus, ela é toda cheia de hematoma, ela é toda cheia de feridas, ela é toda cheia de mazelas. Por quê? Porque ela cai muito. Porque ela vive caindo, porque ela vive se estrompando pelo caminho. Mantenha-se o seu equilíbrio nesse dia de hoje. Mantenha-se firme nesse dia de hoje. Chega de tanta queda, chega de tanta oscilação, de humor, de pensamento, chega de divergência de palavras, chega de tudo isso. Hoje, mantenha-se firme no Senhor, focado no Senhor, consolide-se no Senhor. Consolidar é manter-se firme, é estacar, sabe? É reforçar as suas bases verdadeiramente, é ter mantimento espiritual para você passar por qualquer fase, qualquer estação da sua vida. Mantenha-se focado no Senhor, mantenha-se firme no Senhor. Deus chama você a ter firmeza. Ande pela linha reta que tiver de andar, ultrapasse os obstáculos que tiver de ultrapassar, rompa as barreiras que tiver de romper, mas mantenha-se focado, firmado, alicerçado no Senhor. Hoje é dia de firmeza. Para quê? Para que Deus te conserve em paz e te livre dos teus temores, no nome de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus com essa palavra, em nome de Jesus? Vamos agradecer ao Senhor e dizer a Jesus: Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela palavra de devocional de hoje, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por me dizer que, independente das tempestades, eu preciso manter-me firme, focada e alicerçada no Senhor, para a glória do teu santo e do teu precioso nome. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos render graças ao Senhor e ao Salvador Jesus Cristo pela tua bondade, graça e misericórdia. Deus vai tomando cada vida aqui nas suas mãos, Senhor, vai agindo, Senhor, com teu braço forte, vai trabalhando, Senhor, na fé destas pessoas, vai ajudando elas, Senhor Jesus, a manter o equilíbrio, Senhor, mantendo elas a manter a candeia acesa, Senhor. Vai ajudando, meu Deus, nesse dia de hoje, todas as dificuldades. Assim como o Senhor esteve com Abraão, Senhor, providenciando o cordeiro para o holocausto, para o sacrifício.
Mesmo, Senhor, em dias difíceis, meu Pai, providencia na vida dessa pessoa, Senhor Jesus, a providência repentina, Senhor, para que ela confie tão somente no Senhor e seja ela imputada, Senhor, como heróis da fé, Pai. Eu oro, Senhor, por tudo, eu oro por todos, Senhor, por todas as causas. Peço ao Teu Santo Espírito, Senhor, que passe com Teu sangue, Jesus, sobre essas pessoas e dando graça a elas, Pai, no nome de Jesus. Você pode dizer amém e graças a Deus, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Shalom. Feliz segunda-feira.